Qual é, potencialmente, a evidência mais forte neste momento contra David, o homem de 21 anos acusado de assassinar e esquartejar Celeste Rivas Hernandez, de 14 anos testemunhas de perícia digital? Quero resumir isso, quero explicar. E também quero falar sobre o que a defesa pode fazer. Bem-vindo ao Sidebar, apresentado pelo Law and Crime. Certo, rapidinho. Sei que todos buscamos formas de sermos mais inteligentes com nosso dinheiro em 2026 e muitos ganham quase nada deixando o dinheiro na poupança comum. Nosso patrocinador Shimmy foi criado para realmente fazer seu dinheiro render. Por que digo isso? Com o cartão Shimmy, membros recebem 5% de cashback em uma categoria à escolha, como supermercado, combustível, contas, viagens ou restaurantes. Que ótimo receber 5% de volta nas compras semanais no supermercado. Com a poupança de alto rendimento da Shimmy, você ganha 3,75% ao ano. Isso é 9 vezes a média nacional. Eles também ajudam a usar melhor seu dinheiro extra, como com o arredondamento. Ele deposita o troco das compras direto na poupança. Agora você pode ganhar um bônus de $1 usando o meu link. Acesse shimmy.com/sidebar ou escaneie o código QR na tela e comece a fazer seu dinheiro crescer hoje mesmo. Então, uma das coisas em que eu queria focar, que a gente realmente não teve oportunidade de fazer nos episódios anteriores, é entender de verdade quão fortes são as evidências contra David. Isso nos dá uma ideia de como será a audiência preliminar, agora marcada para o fim do mês. Novamente, é nesse momento que a promotoria vai apresentar evidências suficientes para que o caso siga adiante para o julgamento. É isso que eles esperam fazer. Eles vão enfrentar um desafio da defesa, ou até mesmo o que poderíamos esperar de um julgamento. E quando eu falo sobre as provas, talvez quais são as provas mais contundentes, certo? Porque nós passamos um episódio realmente mergulhando nas alegações perturbadoras que vieram à tona. Agora quero assumir por 1 minuto a perspectiva jurídica e falar sobre as alegações e as supostas provas, analisando sua força ou não. Estamos falando de David Anthony Burke, 21 anos conhecido como David. Meses depois que Celeste Rivas Hernandez, de 14 anos, foi encontrada morta, mutilada, supostamente no Tesla de David, em um pátio de reboque em Hollywood. Os promotores o acusaram, o cantor e compositor, de homicídio qualificado, abuso sexual contínuo de menor de 14 anos e mutilação ilegal de restos humanos. Ele se declarou não culpado. Lembre-se, ele é inocente até que provém o contrário. Mas vamos falar sobre as possíveis provas aqui. Quero começar pela acusação de homicídio, que também está ligada à acusação de mutilação. Na verdade, todas as acusações estão muito conectadas umas às outras e a teoria também está conectada. Vamos ao documento apresentado pela promotoria antes da audiência preliminar, que seria esta semana, mas foi adiada. Diz, abre aspas, de forma reveladora, o réu depois comprou ferramentas para executar seu plano de desmembrar e se livrar do corpo da vítima. No dia 24 de abril de 2025, lembre-se, eles estão dizendo que ela foi morta em 23 de abril de 2025 na casa dele. No dia 24 de abril de 2025, o réu pediu uma pá da Home Depot que foi entregue em sua casa pelo Postmates. No dia 1º de maio de 2025, o réu fez um pedido e, em seguida, a Amazon entregou 2 motosserras em sua casa. No dia 5 de maio de 2025, o réu fez um pedido e, em seguida, a Amazon entregou um saco para cadáver, sacos de lavanderia reforçados e uma piscina inflável azul em sua casa. Ele fez essas compras usando o nome falso Victoria Mendes. No dia 8 de maio de 2025, o réu voltou para a mesma área no condado de Santa Bárbara, saindo de casa por volta das 20h03:30. Ele voltou para a área novamente em 31 de maio de 2025. Este é um local isolado, próximo à SR-154, onde a identificação da vítima foi posteriormente encontrada em janeiro de 2026. Além disso, em 7 de julho de 2025, o réu encomendou e, posteriormente, a Amazon entregou uma gaiola de incineração em sua casa, usando o mesmo nome falso como parte de seu plano para incinerar evidências. Além disso, o réu tomou medidas horríveis para destruir e descartar o corpo. Após colocar o corpo dela na piscina inflável azul para evitar que o sangue se espalhasse no chão da garagem dele, o réu usou uma motosserra e possivelmente outras ferramentas para cortar seus membros. Pequenos fragmentos de plástico azul foram encontrados incrustados nos restos mortais da vítima, que foram recolhidos pelo Departamento de Medicina Legal do Condado de Los Angeles.
Fragmentos foram analisados pela Unidade de Análise de Vestígios da Divisão de Ciências Forenses da Polícia de Los Angeles. Um perito conseguiu fazer um encaixe físico entre os fragmentos azuis e a piscina inflável azul comprada pelo réu em maio de 2025. Para se distanciar da vítima, ele amputou os dedos anelar e mínimo da mão esquerda dela, porque o dedo anelar tinha uma tatuagem com o nome dele. Os dedos dela não foram recuperados. Depois, o réu colocou sua cabeça e tronco no saco para cadáver que comprou. Ele colocou os membros dela em um saco de lixo no porta-malas dianteiro e cobriu com o saco para cadáver. Por várias semanas ou possivelmente meses, o réu deixou o corpo da vítima se decompor dentro de seu Tesla. Ok, claro, haverá uma batalha de peritos e questionamentos sobre como as provas foram coletadas, o que elas significam, como foram mantidas. Mas potencialmente fazer com que os fragmentos azuis coincidam é algo enorme. Se você ligar a piscina a ele e ligar a piscina a Celeste, isso vai ser fundamental. O suposto histórico de compras, esse rastro digital, é uma das evidências mais incriminadoras que existem. Historicamente, advogados de defesa têm dificuldade em contestar ou explicar isso. Eu vi essa ideia de que talvez, esses materiais tenham sido comprados para algum tipo de videoclipe. Isso pode ser difícil de sustentar, especialmente quando você fala sobre o momento, certo? O momento em que as autoridades dizem que Celeste foi morta, a menos que haja uma disputa, não só sobre a causa da morte pela defesa, mas também sobre o horário da morte. Por que você supostamente compraria essas coisas? E se os registros de pedido e entrega confirmarem isso, isso é enorme para o caso da promotoria. Quero dizer, a lista de possíveis evidências neste resumo diz, abre aspas, evidências de DNA desenvolvidas a partir de manchas de sangue coletadas na garagem do réu, que correspondem ao perfil genético da vítima. Prova das compras e entregas feitas pelos réus na Amazon para sua residência, incluindo 2 motosserras, um saco para cadáver, uma piscina inflável, sacos de lavanderia resistentes e uma gaiola de queima após 24 de abril de 2025. Novamente, os registros talvez até fazer o entregador testemunhar. O detetive particular Steve Fisher, envolvido desde o início, divulgou fotos de alguns desses supostos pacotes. As entregas parecem estar endereçadas a Victoria Mendes. Não está claro por que David usaria esse nome. Mas, abre aspas, prova da compra e entrega pelo réu, via Postmates de uma Pada Home Depot para sua casa em 24 de abril de 2025. Não é só um item, certo? É uma coleção desses itens muito específicos. Na minha opinião, isso não é bom para a defesa. Ainda estamos nos estágios iniciais. Registros do Uber mostram a transação do réu, onde ele pediu um Uber para buscar a vítima em sua casa em Lake Elsinore e levá-la até a residência dele na noite de 23 de abril de 2025. Ao cumprir mandado de busca na casa que David havia alugado ou onde estava hospedado após a identificação de Celeste, o Departamento de Polícia de Los Angeles agiu. Eles teriam encontrado várias evidências na garagem para apoiar o argumento de desmembramento, incluindo vestígios biológicos positivos para sangue. Eles dizem que conseguiram novamente comparar as evidências com o perfil genético único da vítima. Eu mencionei isso antes. Falando novamente sobre a piscina, ela supostamente tinha vários cortes lineares. Além disso, segundo a petição da promotoria, imagens de vigilância e outras provas confirmaram que o réu foi a última pessoa a dirigir o veículo em 29 de julho de 2025, antes de sair de Los Angeles para uma turnê. Lembre-se, o corpo dela foi achado pouco mais de um mês depois. E o documento afirma que David mentiu para amigos, parceiros de negócios e outras pessoas sobre o forte cheiro de decomposição dentro e ao redor da casa e do carro. Então pode ser muito difícil para os advogados de defesa dizerem, que ele estava completamente no escuro, que ele está sendo incriminado, que ele não fazia ideia do que estava acontecendo, do que estava rolando. Outra pessoa pode ter acessado o carro depois, talvez, mas isso invalida o suposto conhecimento dele sobre o que ocorria? Isso levanta quem pode ser uma testemunha colaboradora, certo? O que notaram sobre o carro, sentiram de cheiro ou perguntaram para David? Tudo isso me faz pensar na defesa. Pergunto se os advogados de defesa poderiam simplesmente admitir: sim, ele comprou tudo isso. Sim, reconhecemos. Ele comprou tudo isso após os promotores dizerem que ela morreu, certo? Eles não afirmam assassinato, só que ela morreu. Talvez possam argumentar que ele não foi responsável pela morte dela, ou que ela morreu de outra forma. E então, em pânico, ele apenas participou ou ajudou no descarte. Não sei se vão dizer que outra pessoa é responsável pela morte dela.
Já vi casos assim na Flórida, como o de James Scandorito, inocentado do assassinato do pai, mas condenado pelo desmembramento. Ele prestou depoimento, contou uma história absurda e o júri acreditou. Então, será que algum dia saberemos o que aconteceu com Celeste? Segundo o laudo da autópsia divulgado, a causa oficial da morte de Celeste foram múltiplos ferimentos penetrantes e a morte foi classificada como homicídio. Os advogados de defesa podem contestar, enfrentar os peritos e alegar que o corpo estava muito decomposto para determinar o que ocorreu ou a causa da morte. E então chegamos aqui. Os investigadores dizem que em 23 de abril, Celeste teria sido morta por David logo ao chegar à casa em Hollywood Hills. Como eles determinam isso? Como definem esse período? No processo judicial apresentado pela promotoria, diz, abre aspas, por volta das 20h40, seu... Em 23 de abril de 2025, o réu mandou um Uber buscar a vítima em Lake Elsinore e levá-la à sua casa. Os registros digitais serão essenciais, o que nem sempre ocorre em outros casos. Eles conversaram antes e durante a corrida de Uber dela, que a deixou na casa do réu em Hollywood Hills às 22h10. Certo, então novamente, os registros digitais, as mensagens de texto, o possível depoimento desse motorista. Por volta das 22h30, o réu enviou mensagens perguntando à vítima onde ela estava. Então pode ser difícil para a defesa dizer que essa mensagem não foi enviada nesse período. Então você está analisando esses 20 minutos o que aconteceu? A promotoria afirma que pessoas dizem que isso fazia parte do plano premeditado do réu para encobrir o assassinato, pois ela já estava morta. É um bom argumento, não acha? Por que ele mandaria mensagem para ela se ela já estava na casa? A casa é tão grande que ele não sabia onde ela estava? Não sei. Ou será que isso reforça essa narrativa de que, sabe, ele está tentando encobrir os rastros e tentando dizer que algo aconteceu com ela? Citação. Sabendo que precisava silenciar a vítima para proteger sua carreira musical após ameaças feitas quando ela chegou à sua casa, o réu esfaqueou-a várias vezes e permaneceu parado enquanto ela sangrava até morrer. Vou te dizer, não sei que provas eles têm para afirmar com certeza o que ocorreu a portas fechadas. Essa é a versão e teoria deles. Vou falar mais sobre as alegações de circunstâncias especiais. Segundo os promotores, não é só um assassinato, mas um tipo específico pelo motivo envolvido. Citação. Ele não chamou as autoridades, o 911, nem levou ela ao pronto-socorro para tentar salvá-la. E isso é importante porque eles vão dizer que esse não foi um caso em que, sabe, eles brigaram, ela o atacou, ele entrou em pânico, matou ela em legítima defesa e ligou para o 911. Eles estão descartando essa possibilidade. Citação. Mesmo sabendo da morte dela e da busca da família, as provas mostram que o réu mentiu dizendo não saber onde ela estava. Na verdade, o réu dirigiu até o condado de Santa Bárbara imediatamente após a morte da vítima, tentando se desfazer dos pertences dela e destruir provas por volta das 23h30 do dia, 23 de abril de 2025. Ele saiu de casa dirigindo, enviando mensagens e ligando para a vítima para saber onde ela estava. Essas ações foram calculadas e planejadas para montar sua defesa logo após o assassinato brutal da vítima. O réu dirigiu seu Tesla para o norte na rodovia 101 até a San Marcos Pass Road, SR 154, perto do Lago Cachuma, no condado de Santa Bárbara. Agora estou me perguntando se há potencialmente câmeras capturando esse movimento. Ele voltou para casa cedo na manhã de 24 de abril de 2025, antes de uma entrevista de rádio sobre o lançamento de seu álbum naquela semana. Ele enviou mais 2 mensagens para o celular da vítima que não foram respondidas porque ela já estava morta. Depois falarei sobre entrevistas. Depois de 26 de abril de 2025, o réu nunca mais tentou entrar em contato com ela. Isso é importante. Isso é importante. Se os registros telefônicos comprovarem, ele não mandou mensagem nem ligou para ela e ele é completamente inocente. Isso seria surpreendente, certo? Alguém, pelo menos, que ele conhece e tem alguma ligação. Ela desaparece. Ele não vai tentar entrar em contato com ela. Novamente, essa é a narrativa da acusação. Vamos aguardar a defesa, mas é mais uma prova. Aspas, a atividade celular do réu e as comunicações derivadas do iPhone e do Tesla do réu, que demonstram as atividades do réu de 22 de abril de 2025 até 24 de abril de 2025, incluindo uma viagem noturna ao condado de Santa Bárbara após a vítima chegar à casa dele em Hollywood Hills. Prova. Então esse é o ponto principal aqui, por isso os promotores estão usando as acusações de emboscada, silenciamento de testemunha, as alegações de circunstâncias especiais para aumentar as possíveis penas para a acusação de assassinato.
que David planejou isso não foi uma discussão que saiu do controle, nem uma overdose em que ele entrou em pânico. Eles alegam que foi planejado, premeditado, que ele queria ela morta para silenciá-la sobre o suposto relacionamento secreto, já que ela era menor de idade, e evitar que ela arruinasse sua carreira. Agora, registros de celular, registros de corridas por aplicativo e dados digitais serão cruciais, então não surpreende que Steve Fisher, o investigador particular, mencione mais de 50 mandados de busca no caso. Esse é o tipo de evidência, em 2026, que conta grande parte da história e pode ser muito difícil para um advogado de defesa refutar. Determinando o horário, o local. Agora, por outro lado, não creio que as autoridades possuam a suposta arma do crime. Duvido que exista uma testemunha ocular desse suposto ataque. Não há imagens de câmeras mostrando o suposto ataque, pelo que sabemos. Isso gera dúvida razoável? Os promotores contarão essa história e tentarão provar as circunstâncias especiais do suposto assassinato usando evidências do relacionamento sexual ilegal com o menor, além de dados digitais e cronologia. O que quero dizer com isso? Na lista de evidências, novamente, no resumo, diz que há a descrição de fotografias mostrando a vítima nua, assim como enquanto ela estava envolvida em atividade sexual com o réu quando tinha 13 anos. Como essa evidência é material de abuso sexual infantil, as fotos não serão exibidas. O material de abuso sexual infantil comprova o relacionamento sexual contínuo entre eles quando a vítima tinha 13 e 14 anos, mesmo que nem todas as acusações possíveis tenham sido apresentadas. Então, se esse material está nos dispositivos dele, novamente, abre aspas, inúmeras mensagens de texto entre o réu e a vítima evidenciando o relacionamento sexual deles, gravidez, aborto e uso da contracepção de emergência Plan B. Mensagens até março de 2025 provam que o réu continuou a manipular a vítima, já que ela escreveu: "Tudo o que fazemos é transar e apenas passar o tempo juntos." Cara, eu quero mais do que isso pra mim. Essas mensagens foram obtidas a partir dos dados do iCloud do réu. Então, novamente, os dados digitais podem ajudar a comprovar a acusação de abuso sexual. E nós relatamos isso ontem no CIDBAR, mas o atestado de óbito foi atualizado. Isso é de acordo com uma reportagem do TMZ, sugerindo que não se sabe se Celeste estava grávida, embora não houvesse nada no relatório da autópsia, pelo que pudemos ver que indicasse que ela estava. Então, isso é um pouco confuso aqui. Falei com Joseph Scott Morgan no meu programa da News Nation ontem à noite. Ele disse que talvez tenham que fazer isso só por causa das descobertas sobre mensagens de gravidez, pílula do dia seguinte e aborto. Como Celeste foi desmembrada e estava em decomposição, pode ser difícil descartar totalmente que ela estava grávida. Então, não está necessariamente dizendo que ela estava, mas como podemos ter certeza? Não se sabe. Mas eu diria, se os promotores tivessem certeza de que Celeste estava grávida ou tivessem provas para estabelecer que ela estava grávida, eles teriam mencionado isso, certo? Isso serviria para demonstrar o motivo. Isso embasaria as alegações de circunstâncias especiais. Segundo a narrativa deles, David a matou para mantê-la calada sobre a exposição do relacionamento. Se pudessem mostrar que ela estava grávida do filho dele, que prova melhor haveria dessa suposta relação sexual com uma menor de idade, certo? Teriam apresentado isso, mas não o fizeram. Então, não sei o quanto isso vai ser um fator ou não, mas, no mínimo, há evidências digitais que supostamente estabelecem o relacionamento e a narrativa. Ah, e a propósito, isso saiu ontem. Acho que isso pode ser uma evidência pelo que acabei de mencionar. Não foi feito especificamente sobre os documentos apresentados pela promotoria, mas fico me perguntando se isso vai fazer parte do caso. Porque, de acordo com uma reportagem do The New York Post, de 24 de abril, então, no dia seguinte ao suposto assassinato de Celeste, ele dá uma entrevista no programa do Zack Tsang. E, segundo relatos, ele estava muito à vontade, sorrindo, fazendo piadas, mas supostamente disse o seguinte, abre aspas, tipo, no processo de, sair da minha casa e explorar o mundo. E fazendo amigos, perdendo amigos, entrando em relacionamentos, perdendo relacionamentos. É que tudo meio que foi se moldando e levando a este projeto num efeito dominó. Ao falar sobre compor músicas sobre relacionamentos fracassados, ele disse, sempre espero por isso e quando acontece já começo a escrever. E o apresentador perguntou, mas você está dizendo que espera que termine de uma forma devastadora, trágica, triste, para que isso possa inspirar arte. Mas será que você está manifestando isso de alguma forma?
David respondeu: Não sei, espero que não. Eu realmente espero que não, porque parece que é assim. Então espero que eu não esteja fazendo isso involuntariamente, mas pode ser que seja desse jeito. E, aliás, talvez a gente também tenha uma ideia do que mais esse julgamento vai incluir. Eu digo isso porque evidências de uma investigação anterior sobre David e Celeste podem fazer parte deste julgamento. Porque o documento dos promotores afirma que os detetives de homicídios e roubos do LAPD determinaram isso. Celeste e David se conheceram em janeiro de 2022, quando ela tinha apenas 11 anos e supostamente começaram esse relacionamento sexual com Celeste. Quando ela tinha apenas 13 anos e David tinha 18, e os documentos do tribunal revelaram que os investigadores já estavam investigando David há bastante tempo. O documento diz que detetives souberam que a vítima foi dada como desaparecida ao departamento do xerife do condado de Riverside por sua família de Lake Elsinore em fevereiro e abril de 2024. A delegacia do xerife do condado de Riverside entrou em contato por telefone com o réu em 17 de fevereiro de 2024 depois de identificar um número de telefone nos registros telefônicos da vítima que pertencia a ele. Na ligação, o réu disse ter falado com a vítima pela última vez em 13 ou 14 de fevereiro de 2024 e afirmou não saber que ela era menor ou tinha sido dada como desaparecida. A delegacia do xerife de Riverside avisou que policiais do xerife de Los Angeles iriam à sua casa. Na época, o réu morava na North Dehane Place, 804, em West Hollywood. A delegacia do xerife do condado de Riverside solicitou que o departamento do xerife de Los Angeles realizasse uma visita de averiguação na casa do réu. Os policiais do departamento do xerife de Los Angeles foram até a casa do réu naquela noite, às 20 horas e 15. Informaram a ele que a vítima era uma adolescente de 13 anos que fugiu de casa. O réu reiterou que não sabia da idade dela e que se encontraram pessoalmente apenas uma vez, em novembro de 2023. No entanto, o réu mostrou aos policiais uma foto da vítima no anuário escolar que ele tinha em seu celular. Mesmo dizendo não saber onde a vítima estava, ela voltou para casa 2 dias depois. Mesmo após ser informado pelas autoridades que a vítima tinha só 13 anos, o réu continuou a insistir em manter contato com ela. Depois que a vítima voltou para casa em fevereiro de 2024, seus pais tiraram seu celular. O réu foi a Lake Elsinore e pagou $1.000 a um aluno do ensino fundamental da turma da vítima para entregar um celular comprado por ele, permitindo que continuassem em contato. Em 2024, a vítima passou muito tempo com o réu, incluindo fins de semana de verão na casa dele em Hollywood Hills e viagens com ele para Las Vegas, Londres e Texas para conhecer sua família. E eu mencionei a cronologia. Então, quando Celeste supostamente morreu, são 2 partes disso. Evidências desse suposto relacionamento aparecem de novo na acusação de crime sexual e nas alegações de circunstâncias especiais. Mas a cronologia. Quando Celeste supostamente morreu, sim, David estava no auge da sua carreira. Segundo os promotores, 23 de abril de 2025 é a provável data da morte da vítima. E quando toda a atividade celular dela cessou, na noite anterior, 22 de abril de 2025, o réu e a vítima tiveram uma longa discussão, descrita em detalhes nas mensagens de texto deles. As mensagens mostraram o ciúme da vítima pelos relacionamentos do réu com outras mulheres, pois ele a fazia crer que teriam um futuro juntos. Ela ficou abalada e ameaçou divulgar informações comprometedoras sobre o relacionamento com o réu para acabar com a carreira e destruir a vida dele. Não conhecemos essas mensagens exatas, mas, seguindo a narrativa da promotoria, o primeiro álbum de estúdio do réu estava previsto para ser lançado em 25 de abril de 2025. Ele já tinha uma carreira multimilionária em ascensão. Ele também tinha vários contratos de patrocínio que eram altamente lucrativos. Então, sim, quando? Quando Celeste morreu, havia turnê, patrocínios, entrevistas e lançamento do álbum. Ele teria feito uma festa em 24 de abril, um dia após a morte de Celeste, segundo relatos. Os promotores vão tentar mostrar que ele estava no auge, não queria correr riscos, que ela ameaçava denunciá-lo e que ele a matou para silenciá-la como testemunha. Contamos para você em um episódio ontem que depois que Davi foi preso, o videogame Fortnite anunciou que iria reembolsar os jogadores que fizeram compras relacionadas ao Davi no jogo. A gravadora dele acabou rescindindo com o contrato. Me pergunto se essa será a prova usada pelos promotores para dizer: era isso que ele tentava evitar. Aspas, prova da carreira lucrativa do réu como cantor e compositor antes de 23 de abril de 2025. O réu fez uma festa de lançamento de álbum em 24 de abril de 2025, antes de iniciar uma turnê internacional no fim de julho de 2025.
troca de mensagens de texto entre o réu e a vítima em 22 e 23 de abril de 2025, onde a vítima ameaçou expor o réu e destruir sua carreira. Novamente, todas são provas potenciais importantes e convincentes. Tenho que destacar essa também. Foi relatado que o irmão de David, Caleb, postou no Instagram, e isso foi divulgado pela conta The Shade Room. Todos os pedófilos e estupradores deveriam morrer, finalizando com ponto final. Esse story já saiu do ar e não está claro qual era a suposta postagem. Não mencionou David, mas considerando que houve esses relatos sobre um esforço dos promotores para intimar a família de David e obrigá-los a testemunhar neste caso, é no mínimo interessante. Este é só o início. Estou curioso para ver o que acontece na audiência preliminar, marcada para o fim do mês. É lá que vamos saber mais sobre os detalhes das provas, talvez sobre testemunhas que estejam cooperando. Isso é uma amostra do que os promotores alegam ter contra David. Vamos ver no que vai dar. Por enquanto, é tudo aqui no Seed Bar. Obrigado por nos acompanhar. Por favor, inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou onde ouvir podcasts. Você também pode nos assistir no Peacock da NBC. Me siga no X, Instagram e assista ao Jesse Weber Live na News Nation de segunda a sexta às 11 da noite no horário do leste. Até a próxima!